Caros cursistas, vamos dar início à nossa segunda competência da disciplina de Técnicas de Recuperação e Disseminação da Informação. De início é importante a gente entender que essa disciplina faz parte de um módulo que vocês já trabalharam, referente a chamado de o módulo de Tratamento da Informação. Esse módulo vocês já vivenciaram alguns assuntos, por exemplo, de catalogação, de indexação, de representação e sistemas de automação de biblioteca. Então, esse módulo que a gente está trabalhando, de técnica de recuperação de informação, ele vem justamente para finalizar esse contexto de tratamento da informação e, claro, ele tem uma relação direta com tudo que vocês já trabalharam. Então, de início a gente vai trabalhar, conhecer um aspecto relacionado à manipulação de ferramentas de busca e de recuperação da informação, seja ferramentas utilizadas na própria biblioteca ou no universo, no ambiente web. Então, esses sistemas de recuperação de informação, a gente vai agora falar sobre como que os operadores lógicos booleanos podem ser utilizados nessas ferramentas. Então, reforçando que esses operadores lógicos booleanos, a gente viu na primeira competência, vale destacar que eles servem justamente para conectar, né, e fazer a ligação entre os termos de uma busca, né, com a finalidade de uma recuperação de informação, e os principais e mais utilizados operadores lógicos booleanos é o AND, que é o I, o operador lógico OR, ou e o NOT, ou negação. Como a gente observou nessa competência 1, esses operadores eles têm o objetivo de fazer essa ligação e, a partir dessa restrição que é colocada nesses operadores lógicos, você vai então ter um resultado nessa busca, a partir dessa expressão de busca que foi realizada. Destaco que esses operadores lógicos, por exemplo, o AND, ele vai justamente ter aquela ideia de intersecção entre os termos, ele vai verificar, né, os termos que são indexados por um termo e também por um outro termo, né? Já o operador OR ou OU, ele vai justamente fazer a união, né, tanto trazer na recuperação da informação os documentos que são indexados pelo termo ou pelo segundo termo. Já a negação, a gente, como observou na primeira competência, ele vai justamente, dado que eu tenho dois termos, ele vai trazer os documentos que são indexados por um termo e que não são indexados por um segundo termo, por exemplo. Ok? Então agora a gente vai trazer um exemplo prático de como que podemos utilizar esses operadores lógicos booleanos em um sistema de recuperação da informação. Como observa aqui no slide, a gente tem aqui um exemplo de uma busca utilizando o operador lógico booleano OU. Então aqui a gente tem o termo que é programação ou um outro termo que é web. O que na prática isso vai acontecer internamente no sistema de recuperação da informação do Pergon. Ele vai, a partir dessa expressão de busca, e claro, na sua função de busca, como a gente observou na competência 1, que tem um processo que é realizado para que essa consulta seja realizada, processada, e aí você ter a recuperação da informação. E nesse exemplo aqui, ele buscou os documentos que foram indexados pelo termo programação e também os documentos que foram indexados pelo termo web. E assim, obteve como resultado recuperados 7 documentos. Observe como tem aqui em destaque na figura, no slide, a gente tem um termo que é um documento, um livro, que ele traz somente o termo programação. Já esse outro segundo documento, segundo livro que foi recuperado, ele traz o termo web. Tá certo? Então, só para reforçar aquele processo de busca e de recuperação da informação que a gente viu na competência 1, esse outro slide reforça isso. Como a gente observa, a gente tem aqui a expressão de busca que o usuário informou no sistema de recuperação de informação, que seria programação ou web. Então, a partir dessa expressão de busca, conectamos dois termos com o operador lógico OR ou OU, e então o sistema de recuperação de informação tem uma função de busca
que é, na prática, um algoritmo que vai fazer essa comparação entre os termos que estão presentes nessa expressão de busca e a representação que foi dada aos documentos através do processo de indexação que vocês já vivenciaram em competência anterior, em disciplinas anteriores. É importante também destacar que aqui, por exemplo, um exemplo similar, no mesmo sistema Pergamo, se você utilizar o termo programação, como utilizamos anteriormente, e o operador e depois do termo web, essa expressão de busca, programação AND ou I web, ele, diferentemente do operador lógico OR, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar dentro da base de dados, dentro do teu conjunto de documentos, quais os documentos que possuem esses dois termos, já que aí você tem a intersecção. Ele vai buscar somente os documentos que contêm esses dois termos. Então, aí, como é apresentado aqui, destacado aqui no slide, a gente tem somente um documento. Observe que houve uma restrição. Naquele outro exemplo, usando o operador OR, nós tivemos 7 documentos recuperados e agora somente um, porque aí o título do documento, nesse exemplo aqui, ele contém os dois termos, como é destacado, programação e também web. Então, esse exemplo, pessoal, foi para a gente contemplar esse primeiro assunto que foi destacado na nossa competência 2, que seria a manipulação de ferramentas web e para web ou até mesmo em sistemas de bibliotecas, o aspecto da recuperação da informação utilizando operadores lógicos. Claro que, como foi destacado no caderno, a gente tem isso tanto em sistemas em bases de dados, bibliográfica, outros tipos de sistema de recuperação da informação que oferece recursos para trabalhar com operadores lógicos booleanos. Outro assunto que agora a gente tratou na competência 2, que eu gostaria de enfatizar, é um assunto referente à medição de um sistema de recuperação de informação. Conforme é destacado aqui, nós temos, dado que eu tenho um conjunto de documentos, realizado uma busca e como eu posso medir a eficiência, a eficácia de quantos documentos são relevantes a partir dessa busca. Então, diante disso, pesquisadores diversos anteriormente buscaram soluções e métodos para fazer esse tipo de medição. Então, diante disso, nós temos aqui no slide apresentando algumas dessas métricas. Uma delas é chamada exaustividade, que é o seguinte: ele mede o grau de aprofundamento com que os assuntos de determinados documentos são representados. Então, essa métrica, esse critério é um pouco subjetivo, porque essa exaustividade e o aprofundamento vai depender muito de como isso foi indexado, como é que esses documentos, esses assuntos foram aprofundados, detalhados no processo de indexação. Já a métrica que a gente chama de tempo de resposta, que ela vai medir o intervalo médio entre o momento da consulta e a apresentação dos resultados, é uma métrica que hoje, com o próprio avanço da internet e dos recursos computacionais, a gente vê que é uma métrica que você realiza buscas, tanto em sistemas da internet como em sistemas de bibliotecas, eles dão uma resposta rápida, né? Então, é uma métrica que, com esse próprio avanço, a gente é tranquilo. Já outra métrica é a questão do esforço do usuário. Essa métrica ela vai medir o esforço despendido para obter resultados em sua busca. Ela também é um pouco subjetiva, porque vai depender aí de o quanto o usuário que vai utilizar do entendimento que ele tem sobre expressões de busca e, a partir disso, ele realizar a busca em um sistema de recuperação de informação. Então, isso eu destaco que já um papel do bibliotecário, do técnico de biblioteconomia. Quer dizer, a partir dos sistemas de referência da biblioteca, destacar, reforçar, promover esse conhecimento ao usuário para que ele possa ter um esforço mínimo e adequado para realizar suas buscas e recuperação de informação. Agora eu trago para vocês duas métricas que essas são mais técnicas e bastante utilizadas na parte mais acadêmica científica, que é chamada cobertura ou revocação. Essa métrica, ela justamente tem o objetivo de medir quanto o sistema de recuperação de informação contém de informações relevantes. Como é colocado aqui no slide,
Para isso é feito um cálculo. Esse cálculo é realizado a partir da divisão entre o número de documentos relevantes retornados pelo número total de documentos relevantes existentes. Esse cálculo, como observa aqui na figura, a gente tem aqui como destacado, esse elemento aqui que está achurado, você tem os documentos que são relevantes e que foram retornados. Já aqui em verde, como é destacado, eu tenho os documentos relevantes. Então, esse é o cálculo que é feito na cobertura ou revocação. Já a precisão, que é um outro método também mais técnico, ele vai medir, como o próprio nome diz, a precisão, quer dizer, a proporção de material que foi recuperado que é realmente relevante. Isso aí é o que a gente é o ideal, né? Quando a gente faz uma busca, seja na internet ou um sistema de biblioteca, a gente tem a intenção, tem o objetivo que ele traga realmente documentos relevantes a partir daquela necessidade do usuário. Então, também foi definido pelos pesquisadores uma forma de cálculo. Então, é feita a divisão entre o número de documentos relevantes retornados pelo número total de documentos retornados. Como é observado também aqui na figura, no slide, a gente tem aqui achurado os documentos retornados e aqui em verde claro a gente tem os documentos retornados. Então, esse é um aspecto que eu destaquei no caderno e também trago aqui na apresentação, para que vocês possam entender que existem estudos que trazem justamente formas de você calcular a eficiência de um sistema de recuperação de informação. Ok? Um outro tópico que também foi trazido no caderno, referente à competência 2, o assunto que é chamado Sistema de Recuperação de Informação na Web. Destaco aqui que existe uma diferença de contexto, porque a gente trabalhando a recuperação da informação na biblioteca, essa recuperação da informação ela é baseada em um processo de indexação e de um vocabulário controlado. Já a recuperação de informação na web, como a gente conhece, ali não tem esse tipo de vocabulário controlado. Você tem uma infinidade de informações que são disponibilizadas a partir das páginas que possuem documentos e itens de informação, e essas itens de informação, a partir de uma expressão de busca que você faça, utilizando um mecanismo de busca como o Google, o Yahoo ou outros disponíveis, você vai ter a recuperação de informação. Mas como é que esse processo é realizado? Nesse próximo slide eu vou explicar um pouco como é realizado esse mecanismo de busca, por exemplo, num buscador, o Google. Mas antes, é importante a gente falar que o sistema de recuperação de informação na web, quando começou esses estudos sobre essa recuperação na web, foi utilizar duas abordagens. Uma chamada de diretórios. Nessa abordagem é realizada a indexação ou discriminação dos assuntos que estejam numa página e elencar elas de forma a classificar por categorias ou subcategorias. Outra metodologia utilizada no sistema de recuperação de informação na web é os chamados engenhos de busca, né, ou mecanismos de busca, que é o que é mais adotado nos sistemas de busca, por exemplo, no Google. Na prática, o que é que acontece com esse mecanismo de busca? Você tem uma expressão de busca que é colocada, por exemplo, numa página de um buscador desse da internet, que ele vai recuperar uma lista de endereços de páginas, como a gente observa na prática, fazer uma pesquisa utilizando o Google, por exemplo. E como a gente observa aqui nesse slide, ele vai realizar uma análise e armazenamento das informações na internet. Na prática, esses sistemas, eles utilizam hoje o que a gente chama de um mecanismo chamado robôs, que são, na prática, algoritmos, são programas que periodicamente varrem toda a internet a busca de informações relevantes e das páginas, e essas informações são categorizadas e indexadas e armazenadas em base de dados, em grandes bases de dados. E a partir dessas bases de dados e de como o usuário colocou seus termos de busca, expressão de busca, você tem a recuperação das listas de páginas, por exemplo, a partir de uma busca na internet. E aí ele vai ordenar essas páginas a partir de alguns critérios de relevância. Então não é somente isso, eu estou informando genericamente como que seria esse processo de busca em um buscador da internet. É importante também destacar que no caso do Google, que foi uma revolução em termos de
e engenho de busca na internet, é o mais utilizado, ele utiliza uma metodologia ou um algoritmo particular que ele chama de Google PageRank. Como é que funciona essa metodologia? A ideia aqui, como vocês vão observar aí na ilustração, que quanto mais linkada uma página, mais qualidade e mais pertinente a busca é efetuada. Então, ele utiliza essa lógica de quanto mais informação, mais clicada essa página, e mais links ela vai ter uma qualidade na questão da busca. E a importância de uma página ela é medida pela quantidade e qualidade de links apontados para ela. Então, são essas informações que a gente, em geral, trabalhou na competência 2 da disciplina. Então, eu espero que vocês, de fato, leiam todo o material disponibilizado, tanto nas videoaulas como no caderno, os links complementares, materiais, textos e, claro, realizem as atividades e realize as discussões que foram propostas no ambiente virtual de aprendizagem. Ok? Então, agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.